Olá, eu sou Laércio Lobanco, aqui do Análise 360 Graus, e hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante. Você sabe exatamente aquilo que está travando o seu negócio, travando o crescimento, travando você ter mais resultados aí no seu negócio? Hoje eu quero falar com você não só sobre o que está travando, para que você possa identificar dentro do seu negócio, mas também como você fazer mecanismo para conseguir realmente ter mais revoluções, melhores resultados aí no seu dia a dia, tá? Já acompanho, já falando para você que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, acompanha aqui o nosso conteúdo para que a gente possa estar cada vez mais juntos e mais gerando aí conteúdos de valor para você poder realmente ter mais resultados no seu negócio, tá certo? E vamos lá. Uma coisa importante é, muitas das vezes, tá, empresários, gestores, pessoas que realmente têm ali uma empresa, né, de modo geral, ou que coordenam uma empresa, acreditam que sabem aquilo que não está realmente funcionando, aquilo que não está trazendo resultado para o seu negócio. Mas para e pensa, será mesmo que pessoas que estão com problemas ali, que não têm resultados, eles têm identificação total disso? Muitas das vezes, tá, eu diria que 90% das vezes a resposta é não. Tá? Na maioria das vezes, os empresários, pelo aquilo que a gente faz de análise aí de empresas, eles sabem aquilo que é o sintoma da coisa. Então, eu tenho esse problema, eu tenho problema no meu departamento de atendimento, eu tenho esse problema ali com a minha equipe não funciona do jeito que eu gostaria, o atendimento tem que ser melhor, se fosse eu faria melhor. Enfim, são sintomas relacionados. Porém, tá? A causa disso, muitas das vezes, não é realmente conhecida pelos empresários, pelos gestores realmente de empresa. Isso é algo extremamente preocupante, porque se você é um gestor da sua empresa e não sabe o que está acontecendo, é a mesma coisa que você está com uma dor de cabeça e ir no médico e não saber realmente o que está acontecendo com você. Não adianta você ficar tomando remédio para dor de cabeça. Você precisa realmente saber qual que é o problema, o que está gerando isso daí, para que você possa realmente trazer uma construção diferenciada para você e trazer realmente maiores resultados naquilo que você quer. Daí a importância de você ter um diagnóstico do seu projeto, aquilo mesmo, tá? Um diagnóstico. Quando você começa a analisar e ver todos os departamentos, você começa a descobrir coisas que você nem fazia ideia, coisas que você nem imaginava que poderia estar acontecendo no dia a dia do seu negócio, tá? E essas coisas que você não conhecia, que você não imaginava, que você não sabia que estavam ali relacionadas, elas podem ser na parte de marketing, pode ser na parte de atendimento, na parte de finanças, tá? Na parte de planejamento estratégico, são várias possibilidades ali. Quando você olha e faz um debriefing disso e analisa realmente tudo, você começa a gerar uma base muito maior, com muito mais intensidade e fortificação. Aí você pode falar, mas Laércio, por que as pessoas não fazem isso, já que é uma coisa tão importante, tão valiosa, né? Por que os empresários não fazem isso? Muitas das vezes por um fator chamado tempo, tá? Não tenho tempo para fazer. Outros fatores relacionados ali, por exemplo, além de não ter tempo, eu conheço o meu negócio assim como ninguém, né? E aí acaba tendo uma centralização naquilo. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo um projeto para uma empresa e ali o grande parte ali eram dois sócios, né? E existia um objetivo de que os líderes eles tivessem mais condição de trazer resultados ali para o projeto, ter mais ideias, mais intensidade ali em comentários, mais intensidade em resultados. Porém, tá? Porém, muitas das vezes a gente começou a analisar que não havia possibilidade da equipe poder chegar até lá, levar até lá realmente as informações, porque eles não sabiam os objetivos dos sócios, eles não sabiam, eles não tinham todas as informações. Então, como é que eles iam ter ideias, projetos, análises, construir algo ali vantajoso se eles não sabiam para onde, né? Que a empresa devia seguir, qual era o rumo da empresa. Então, muitas das vezes, nesse cenário, fica difícil você realmente ter um direcionamento muito maior, tá? Então, nessa analítica, quando você começa a fazer um diagnóstico de todo o processo, um diagnóstico de toda etapa, você começa a entender que provavelmente você não sabe tudo aquilo que rola na sua empresa, você não sabe tudo aquilo que são os problemas, os riscos que você tem no dia a dia, os riscos que o seu negócio pode estar envolvido ali para que você realmente possa ter mais resultados. E aí nessa base você acaba criando uma conectividade muito maior, né, em tudo isso que você realmente possa fazer na sua estrutura. Mas para isso você precisa entender o que eu devo olhar, para onde eu devo olhar, o que eu devo fazer, né? Aonde eu devo mapear, quais perguntas eu preciso fazer para que realmente eu consiga ter uma base muito maior disso. Quando você começa a entender, é importante você relacionar, eu diria que de início, coisa é 5 pontos, né? Vamos pensar, por exemplo, como é que está meu marketing, meu tráfego? 5 pontos ali que eu vejo como positivo e negativo. Como é que está, por exemplo, a minha equipe, né? A equipe que faz ali a base ali da parte estratégica, 5 pontos positivos, 5 pontos negativos. Como é que está a minha base de atendimento?
aonde que a gente está pecando na base do atendimento, onde que a gente pode melhorar esse atendimento para que a gente possa aí ter um modelo muito melhor, né? E às vezes a gente tem coisas que nós procuramos os grandes problemas da nossa empresa, os grandes problemas daquilo que a gente quer, porém não há necessidade realmente dos grandes problemas. A gente precisa pegar esses grandes problemas, dividir em 3 ou 4 fatias e fazer com que eles sejam menores problemas, problemas pequenos, para que a gente possa construir de forma mais efetiva, tá? E aí ter mais resultado daquilo que você busca. Mas para isso você precisa saber para onde olhar, você precisa saber realmente para o que fazer, né? E de modo geral, eu vou te falar que existem 5 situações, né? 5 travamentos, 5 travas aí que as empresas muitas das vezes passam, e pode ser que uma dessas travas está relacionada com você. Tá? Então, ó, anota aí, toma nota se você puder, tá? Para que a gente possa acompanhar e você poder ter um direcionamento, fazer uma análise aí do seu projeto. Uma primeira questão aí que trava realmente, que é um travamento, a gente fala que é a falta de clareza, né? A falta de clareza é uma coisa muito potencial. Quando você acha que enxerga sobre tudo, você acha realmente que está dentro de todo o processo, você acha que sabe de tudo que ocorre na sua empresa, mas você não sabe, tá? Isso é um grande problema, porque a falta de clareza, ela não te traz a possibilidade de você conseguir realmente trazer melhores resultados para você, tá? A falta de clareza, ela traz uma etapa tão intensa, tão forte na parte de você não ter visão, que muitas das vezes você não consegue ter relacionamentos melhores, mais positivos e mais poderosos naquilo que você possa construir nesse formato de negócio. E aí você acredita que você sabe de tudo e entra naquele ponto que a gente falou, por exemplo, de você atuar nos sintomas, mas não atuar nas causas, né? Então, quando você cria clareza no seu projeto, você mapeia, analisa, vê os departamentos de modo geral, vê os entendimentos que você tem que fazer, e você consegue trazer um direcionamento muito melhor, você traz mais clareza, mais foco, mais determinação naquilo que você pode realmente trazer no seu projeto. E aí sim, você começa a entrar numa busca muito maior, não só de crescimento, mas sim numa busca muito maior de resultados por tudo aquilo que você busca realmente no seu objetivo e busca realmente no seu negócio, tá? Um outro ponto muito importante que você analisar são os processos. Muitas das vezes, tá, o grande problema dos negócios, isso eu te falo, ó, pequeno, médio e grande, mas é a parte dos processos. Quanto mais processos você tem, mais fácil você trilhar. É como se você tivesse um potencial cenário para você saber que no momento que acontecer tal coisa, a solução é aquela forma, entendeu? Quando tiver um incêndio, né, não literal, mas se tiver um incêndio aí acontecendo no seu negócio, ali um grande problema que está acontecendo, não adianta você ficar tentando buscar várias alternativas, você já tem um processo, você já sabe que naquele formato as coisas realmente têm que ser feitas daquele jeito. Provavelmente se você já trabalhou em empresa aí que tem prédios, estão em salas comerciais, você já viu que tem aqueles treinamentos da brigada de incêndio, então existe um processo. Se o prédio começar a pegar fogo, o processo é sirene, todos saem inicialmente com calma, descem pela parte da escada de emergência, tal, para que possam sair, e aí tem aqueles treinamentos que ocorrem nas empresas. E não é muito diferente quando você tem problemas no seu negócio. Se você entende que no momento que acontecer tal situação, você criar processos administrativos para que você possa realmente seguir, fica muito mais fácil você ter mais resultados e fica muito mais fácil você realmente conseguir ter um alinhamento muito melhor daquilo que você tem que fazer. Tá? Um outro ponto aí que fala sobre travamentos está na equipe. A equipe ela acaba realmente não tendo o alinhamento correto. A equipe não traz o alinhamento potencial e poderoso para que as coisas realmente deem certo. Então, uma equipe desalinhada é como se você tivesse um time correndo cada um para um lado, né? Não necessariamente eles estão indo para o ataque, onde é a grande conversão, onde eles vão realmente ter o resultado positivo. Então eles ficam perdidos, cada um fazendo aquilo que é melhor, que eles acham que tem que ser feito para tentar realmente atender os resultados da empresa, mas nem sempre, tá? Nem sempre é assim que funciona da melhor forma. Então são coisas que quando você vai alinhando, é que nem se fosse um instrumento musical. Você vai alinhando ali o instrumento, eles vão tendo uma sinergia, onde você consegue realmente trazer uma base melhor, e aí nessa comunicação você tem uma estrutura muito mais potencial, mais poderosa, tá? Para que realmente haja uma sinergia na comunicação e na efetividade daquilo que é feito. Então não adianta, muitas das vezes, você ter, vou colocar mais uma pessoa, vou contratar mais uma pessoa, contratar mais uma pessoa. Aí chega um momento que a empresa ela tá inflada, o seu negócio está inflado, o seu caixa ali tá com muitas pessoas ali pagando, né, com prolabores a serem pagos, né, famílias sendo sustentadas, mas assim, mais do que precisava, mais do que era necessário. Por quê?
Porque você foi colocando pessoas para tapar processos, sendo que você não criou os processos, né? Então, nesse cenário, quando você começa a entender que muitas das vezes processos bem feitos, eles diminuem a necessidade de tantas pessoas numa equipe, cria ser uma conectividade muito maior para você poder ter melhores resultados, tá? Um outro ponto muito importante é o controle financeiro. Então, muitas das vezes é normal a gente ver nas empresas, né, aquela grande reclamação que é, faturamento é bom, porém, meu ROI, meu lucro, não funciona tão bem assim, né? Eu tenho um baita faturamento legal, porém o meu lucro não é tão bom, né? Mas por que que isso acontece? Porque muitas das vezes você não calcula a base do custo para conseguir realmente chegar no resultado melhor. Você não calcula a base do custo para você entender realmente se o seu faturamento, aquele cliente que você está atendendo, aquele fechamento que você fez, ele está dentro de um custo efetivo, custo valioso, o custo realmente está no resultado. Ou se você só está colocando ali entradas brutas que às vezes te dá até prejuízo. Vimos isso em alguns casos, né? Você tem ali clientes que você está pagando literalmente para atender ele, tá? Não é incomum, acredite, não é incomum. Pode estar acontecendo aí no seu negócio, aí na sua empresa, de você ter clientes que você literalmente está pagando para ele trabalhar, pagando para você trabalhar para ele, tá pagando para você realmente poder fazer o seu projeto, tá? Então, quando você tem uma análise de custo, um processo de análise financeira equilibrado, onde você consegue realmente entender ali todo o processo das etapas financeiras da empresa e trazer mais desenvolvimento, crescimento, pontos analíticos, você começa a entender que muitas das vezes um cliente que eu estou fechando ali, talvez seja melhor eu não fechar, eu ir para outro cliente, tá? Eu tentar fazer um outro projeto. Ah, mas se eu não fechar, não entra dinheiro em caixa? Pois bem, mas se você fechar errado, além de não entrar dinheiro em caixa, você se desprende de tempo para poder buscar negócios que poderiam ser melhores ali, mais saudáveis para sua empresa, tá? Então, isso você só consegue entender na base analítica, planejamentos, estratégias. Às vezes aquele mercado que você está atingindo, ele não está te trazendo o lucro necessário. Existe um outro mercado ali que você pode não se dedicar 100%, mas você pode se dedicar ali 10, 15% para você, de forma mais equilibrada, tranquila, vagarosamente, você conseguir ir adentrando ali, conseguir ter melhores resultados, tá? Mas isso você só consegue entender se você tiver realmente uma análise financeira ali efetiva, tiver uma análise financeira ali realmente à mostra para que você possa ter esses resultados. E outro ponto fundamental que eu gosto muito de falar, tá? Uma coisa que me motiva muito é a estratégia. Estratégia é muito fundamental. Quando você tem uma estratégia alinhada com os seus objetivos, você começa a entender que é possível sim você ter vários resultados, tá? A estratégia é um ponto fundamental. E quando você leva isso para sua equipe, tá? A equipe de frente ali, que você tem mais comunicação, que é as cabeças pensantes aí do projeto, e você alinha suas estratégias com essas pessoas, fica muito mais fácil ter resultados que são positivos, resultados realmente que são poderosos, porque essa equipe, essas pessoas, elas estão ali, né, pensando junto com você, é como se fosse o seu grupo de mastermind. Tá? Então eles têm ali uma grande capacitação, que são as mentes brilhantes do seu projeto, que muitas das vezes elas têm que ter o estímulo de tragam ideias, tragam projetos, avaliem sobre aquilo que a gente possa fazer, para a gente criar cenários que tragam realmente mais produção, mais efetividade, mais criação, mais poder e dinamismo para a gente poder ter mais resultados, tá? Às vezes aquilo que você pensa aqui, como se você tivesse num status do modelo de um cavalo que está vendado, olhando só para frente. Então a equipe que você tem, as pessoas que estão do seu lado, elas te ajudam com a base da estratégia. E quando você alinha estratégias para que você possa realmente ter melhores resultados, fica muito mais fácil você conseguir alcançar aquilo que você quer, não só no seu projeto, mas nas possibilidades de você conseguir realmente alcançar melhores resultados. E é importante você entender que melhores resultados vão te trazer mais dinamismo no seu projeto. Melhores resultados vão trazer mais dinamismo naquilo que você quer. Melhores resultados vão trazer sim a possibilidade de você conseguir ter mais resultado, tá, nos seus projetos, mais resultado naquilo que você busca na sua linha e na sua realmente capacidade aí de resolução, tá? Então estratégia é muito poderoso. Quando você começa a entender que estratégia vai te ajudar a você chegar onde você quer, muitas das vezes você vai criar um mecanismo muito mais favorável na busca daquilo que você realmente quer reconhecer, tá? Agora, diante desse cenário, uma das coisas muito importantes é você pensar na base da mentalidade, tá? Mas por que mentalidade? Porque a gente ia falar de motivação, de coach, não, não é nada disso, tá? Mas a mentalidade direciona muito o poder da estratégia quando você
tem a gestão sobre sua responsabilidade de um negócio, quando você é dono de um negócio, dona de um negócio, tá? Quando você tá nessa base de mentalidade, te traz uma força muito maior, que é realmente você pensar para onde você quer chegar, né? Para onde você quer levar o seu negócio, para onde você vai construir tudo isso e o que você constrói como essa base relacionada. Se você tem, por exemplo, pessoas da sua equipe que você não deixa elas pensarem, elas agirem, você traz elas aí para um cenário diferente. Então, como é que elas vão pensar sobre as melhores estratégias para você? Como é que elas vão trazer as melhores formas para você ter resultado? Vai ficar muito difícil, muito pouco provável que elas consigam fazer isso, porque elas esbarram num processo de ter a sua bênção, né? Então, se elas têm essa necessidade de ter a sua bênção, então fica muito difícil você conseguir ter um relacionamento muito mais efetivo, muito mais harmonioso com o sucesso, com os resultados daquilo que você quer fazer. Porque tudo tem que passar por você. E aí fica muito mais complicado tudo isso, tá? Não é que você não tem que ter equilíbrio ou controle do seu negócio, não é nada disso. Você tem que sim acompanhar, questionar, perguntar e saber tudo que tem relacionado. Porém, quando você começa a confiar um pouco mais nas pessoas, prepará-los, né, para que eles possam ser ali potenciais daquilo que eles fazem, acreditar realmente, trazer dinamismo para isso, trazer efetivação para que eles realmente entendam que sim, eu posso fazer mais, sim, eu posso melhorar mais tudo isso, traz um mecanismo muito mais poderoso. Por quê? Porque aí você vai preparando as pessoas para elas agirem não como você agiria, mas com os propósitos da empresa. Tá? Eu mesmo já participei de cenários onde a minha decisão seria diferente se eu não tivesse com as pessoas que estavam ali na equipe, né? É uma decisão que eu segui por uma analítica, por um ponto de vista. E aí eu perguntando para a equipe, falei, olha, eu preciso me tragam a visão de vocês sobre isso. E no final, aquilo que para mim, era certo que era o melhor, eu descobri que na verdade não era. Por quê? Porque me trouxeram análises financeiras, análises estratégicas, me trouxeram análise ali sobre o impacto que isso se relacionaria com clientes e pessoas da equipe. E aí, reavaliando, uma decisão que para mim era uma coisa jogo rápido, vai lá e faz. Eu acabei olhando e falando, meu, não vai fazer, não tem sentido fazer isso. Não é para fazer, entendeu? Por quê? Porque eu tive pessoas que estavam alinhadas com a estratégia, com os processos e entenderam que na real aquilo não era o melhor formato, tá? Isso ocorre muitas das vezes quando a gente faz uma análise 360 graus aí com as empresas que a gente atua. A gente começa a ver que às vezes são coisas simples, mas, por exemplo, um atendimento muito mais efetivo, uma equipe ali de atendimento, às vezes, que precisa de um treinamento, ou ainda, né, uma equipe que precisa ser terceirizada, que é muito menos custo para o negócio, é muito mais controle ali realmente de análise de dados, tudo, e você não precisa ter aquela equipe ali contratada com você com um custo menor. Então são várias coisas que podem realmente ser analisadas no seu projeto, que serem analisadas no seu formato. Mas para isso, não existe uma forma tão clara para você enxergar como você olhar, parar, observar e analisar tudo isso, tá? Analisar mesmo, olhar e observar, falar, não, é isso aqui, é nesse jeito mesmo, é nessa forma mesmo que está construída, é nessa forma mesmo que a gente vai fazer, é nesse jeito mesmo que eu tenho que buscar, é nesse detalhe que eu tenho que encontrar. Então são pontos relacionados que quando você começa a entender melhor tudo isso, você começa a entender que sim, é possível construir algo melhor, sim, é possível construir uma coisa mais consolidada. Sim, é possível construir um cenário muito mais efetivo naquilo que eu quero. Porém, eu preciso ter uma mentalidade ali mais focada para resultados e confiar nas pessoas que estão comigo, né? Aí você pode pensar, mas confiança vem com o tempo. De fato, confiança vem com o tempo. Não dá para você largar tudo de uma vez. Não dá. Porém, quando você começa a preparar as pessoas nesse formato, você tem o poder de decidir se ela está dentro do seu projeto ou não, né? Se realmente vale a pena você seguir com essas pessoas ou não, se está dentro da sua história ou não. Então tudo isso é analisado numa forma onde você para e pensa sobre isso do tipo, olha, talvez um seja o melhor, talvez essa pessoa não se encaixe com esse processo, talvez essa pessoa não se encaixe nesse projeto que eu tenho. E aí como é que eu faço tudo isso, né? O que eu devo fazer? E aí você deve procurar outras pessoas para trabalhar com você, outras equipes para trabalhar com você, você procura uma substituição ou treinar essa pessoa. Eu acho que a grande essência é você entender o que faz a diferença daquilo que está alinhado com você ou não. Porque igual a você, ninguém vai ser. Não adianta você trazer pessoas que vão ser ali no puxa-saquismo, num cenário de, não, eles vão fazer exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, ainda vão falar que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Não funciona assim, ok? Não funciona desse jeito, não funciona nesse formato, não funciona nesse contexto. As pessoas que vão te trazer mais resultados não são aquelas que têm um
impacto junto de você, no sentido de criação da bênção, de abençoar e falar: você é o melhor, você realmente é o mais inteligente, o mais capacitado, mais tudo. Não se tira-se os méritos do projeto, do negócio que você construiu, de tudo aquilo que você fez. Porém, as pessoas que vão trazer o melhor de você são aquelas que te confrontam, são aquelas que viram para você e mostram o outro lado daquilo que você não está vendo, são aquelas que apontam para um cenário que você não está enxergando, são aquelas que trazem uma essência onde você não vê tudo isso, não vê aquilo, tá? E elas vão trazer um poder muito maior para você. E muitas das vezes você precisa trazer alguém de fora mesmo, tá? Alguém de fora que analise tudo isso, que enxergue tudo isso e veja com uma forma diferente, para você realmente buscar entender que aquilo que eu e a minha equipe está enxergando não é o que uma pessoa de fora vai ver. E essa pessoa de fora, muitas das vezes, ela não vai ditar as regras para você e falar: você tem que fazer isso. Não é o grande objetivo, né? Consultorias que são profissionais, que são efetivas, elas não vão trazer para você essa essência. Elas vão trazer para você uma essência diferente, do tipo: olha, esse cenário aqui é isso, ok? Isso aqui está te dando esse resultado, isso aqui está te dando esse cenário. E aí trazer uma análise disso para que você possa realmente ter mais resultados. Ou você até pode fazer essa análise, porém você precisa saber a pergunta certa, no momento certo, da forma certa, de como construir tudo isso. Aí sim você começa a ter resultados mais efetivos, mais produtivos, mais realizadores naquilo que você pode realmente fazer, tá, dentro disso. Como você sabe, a gente faz, né, várias análises aí, que é a análise 360 graus, e traz soluções para os negócios, né? Soluções desde o atendimento, desde uma secretária remota, uma equipe toda de atendimento, focado com atendimento receptivo ou com atendimento ali de comercial e vendas, né? Análises financeiras. Então, tudo isso a gente consegue realmente trazer para vários projetos de negócios. E muitas das vezes, quando eu enxergo isso, né, eu vejo dentro das empresas que a grande questão, a grande importância que as empresas buscam realmente uma análise geral é por conta de alguém que entenda as dores dela mesmo, né? Entenda as dores. E muitas das vezes dores que nem o próprio empresário, nem a própria gestão, ela tem como como dores efetivas. São dores que às vezes ela nem sabe que tem, certo? Ela sabe que existem problemas, às vezes ela não sabe o que está causando a dor, né? Ela sabe o sintoma, dói, é dolorido, né? Eu preciso mudar, preciso ter mais resultados, eu não consigo mexer. É normal, né? Dentro de palestras aí que eu já fiz, eu escutar junto da empresa ali na reunião de briefing, a empresa fala: olha, a gente tem uma visão de trazer alguém de fora para tentar fazer um projeto dentro disso. Por quê? Porque é aquela coisa: santo de casa não faz milagre. Muitas das vezes é isso que acontece, né? As pessoas de dentro falam, elas passam dados, passam informações, pedem. Porém, quando alguém de fora traz uma informação, parece que não, mas dá um peso diferente, tá? É a mesma coisa que um pai virar pro filho e falar: olha, não faça isso porque isso vai dar errado. Aí lá fora alguém fala que realmente aquilo vai dar errado, ela fala: pô, é verdade, né? Meu pai inclusive disse isso. Mas se só a validação do pai, né, fosse o suficiente, ou de uma mãe fosse o suficiente, talvez o filho nem ia questionar tudo isso. Mas existem coisas que infelizmente são assim, né? As pessoas, elas precisam enxergar algo de fora, enxergar algo ali relacionado externo. E aí entra a questão de projetos de pessoas que vêm de fora, né? Projetos externos. Por quê? Não é a questão de fazer o que eu não tenho capacidade de fazer. Muitas das coisas que as pessoas acham é isso: ah, eu vou contratar alguém para fazer uma análise para mim porque eu não tenho capacidade. Não, não é isso não, tá? Às vezes você até tem capacidade, você só não está conseguindo enxergar de uma forma tão ampla. Ou até na análise você fala: eu já sabia disso, mas aí você tem um reforço, um impacto maior de: eu preciso realmente mexer, eu preciso fazer, eu preciso movimentar, eu preciso. É realmente isso mesmo que eu pensava, é isso mesmo que eu tenho que fazer, tá? Então são questões relacionadas que muitas das vezes a gente consegue ver sobre essas possibilidades, né? A gente consegue enxergar essas possibilidades num cenário de: sim, é possível mudar, sim, é possível ter mais resultados no meu negócio, sim, é possível eu ter mais resultados aí no meu projeto, desde que eu consiga realmente entender o que eu tenho que fazer. É mais fácil quando você sabe o caminho certo, é que nem o Waze, né? Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente precisa de um GPS para as nossas empresas, né? Um GPS que mostre para nós para onde nós vamos, né? Como nós vamos, né? Por que nós vamos. Se hoje você vê como é funcional, antigamente quando não existia um GPS, a gente via ali situações que a gente pegava o quê? Saía perguntando para todo mundo, tá? A gente usava lá as listas amarelas, ou aquele mapa do quatro rodas. Então existiam essas relações. Só que hoje em dia muitas pessoas ainda usam o formato das suas empresas, dos seus negócios, fazendo isso.
né, trabalhando nesse cenário, sem um GPS, perguntando ali para pessoas que às vezes nem sabem exatamente o que fazer, tentando analisar sobre algumas coisas. Outros não, buscam realmente consultorias, treinamentos efetivos, análise com pessoas aí do mercado que já, enfim, tiveram resultados e vai atrás desses resultados, né? Existem sim esse tipo de pessoa, tá? E é inquestionável o grande poder disso. Porém, tem pessoas, empresários, gestores, né, que acabam não fazendo isso. E é muito ruim, é muito arriscado para o negócio. Por quê? Porque se você não tem um GPS, você não consegue ser preciso. Se você tem um GPS, você consegue ser preciso. E às vezes a sua empresa precisa de um GPS, tá? Precisa de um realmente um norte para conseguir ter melhores resultados aí no seu projeto, melhores resultados, né, naquilo que você quer realmente buscar de melhor para o projeto da sua empresa, tá? Agora, existem momentos aí que, digamos assim, as causas, tá? Não só os sintomas, mas as causas realmente de um problema, eles podem ser até invisíveis para o gestor, pode ser invisíveis aí realmente para o empresário, para empresária. E aí entra num problema, porque assim, se ele é invisível, como é que eu elimino um inimigo que é invisível, né? Como é que eu elimino um inimigo que eu não enxergo, que eu não visualizo, que eu não vislumbro? Como é que eu faço para fazer isso, né? Como é que eu desenvolvo isso, né? E dentro disso, tá? Experiência por coisas que nós fazemos aqui no nosso negócio, é, coisas realmente que a gente ajuda empresas, né, a fazer, empresários fazerem, gestores fazerem, empresas desde pequeno, médio porte, até algumas de grande porte, é realmente fazendo uma analítica disso e fazendo as perguntas certas, tá? Quando você para fazer as perguntas certas, de movimentos certos, sobre departamento, sobre questões, sobre rever, sobre não tomar uma decisão e falar vamos fazer isso de bate-pronto, mas sim analisar isso com etapas, né? Fazer as perguntas ali corretas do departamento e levantar sobre pontos daquilo que poderia realmente ser melhorado e ainda acima de tudo, né, é a informação muito importante que vem da base. Muitas pessoas não utilizam isso, mas se você tem um time de atendimento, não que é a solução, é porque às vezes não, mas sim perguntar para as pessoas de atendimento o que elas acham sobre aquilo, quais são as dificuldades que são, né, ter um banco de dados, um CRM disso, onde você traz informações, né, ou ainda pegar as conversas que você tem via WhatsApp, jogar no GPT e pedir ali numa inteligência artificial para trazer pontos efetivos sobre coisas que poderiam ser melhoradas, né? Fala, eu queria que você visse aqui a dificuldade que está tendo nesses atendimentos, o que pode ser melhorado, coloca ali 10 pontos ali positivos, né, desse tipo de atendimento, 10 pontos negativos do que está acontecendo no atendimento, para que possa realmente ter uma estrutura ali diante disso, tá? Hoje são coisas que a tecnologia nos permite de forma muito mais simplificada. Não é tão complexo tudo isso, porém, né, não é tão difícil também de você conseguir construir. E muitas das vezes, quando você consegue desenvolver tudo isso na sua jornada, né, tudo isso na jornada do seu negócio, na jornada da sua empresa, quando você tem essa capacidade de gestão, você começa a trazer resultados muito mais efetivos, resultados muito mais poderosos, resultados realmente que são mais possíveis de você conseguir construir com efetividade. Agora, quando você acha que você conhece tudo, você acredita que você vai solucionar tudo, que você não precisa de ninguém, que tudo aquilo que você está fazendo ali vai dar certo no modo geral e que você vai ser a grande solução, o grande salvador da pátria, o guerreiro, né, de impacto que fala eu vou resolver tudo isso, né? Eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente, eu criei isso aqui, eu resolvo. Não que você não seja, às vezes você tem a capacidade de ser essa pessoa. Não é inquestionável, né? Todo empresário, todo gestor, todo mundo que tem um negócio é questionável sobre a capacidade dele de resiliência, porque montar um negócio por si só já é uma capacidade de resiliência em si. Porém, você não precisa disso. Tá? Você não precisa ter esse desgaste emocional, esse desgaste de tempo, esse desgaste total para conseguir realmente analisar sobre coisas. Você pode filtrar o seu desgaste com dados, informações ali precisas que podem realmente desenvolver para você algo muito mais valioso, né? E daí você ter mais potencial de tomada de decisão mesmo no seu projeto, de tomada de decisão nisso, né? E é por isso que a gente gosta muito de falar sobre a idealização desse projeto, que é a análise 360 graus. Quando você faz uma análise de tudo, analisa realmente os setores, aquilo que você precisa fazer, os pontos fortes e fracos da sua empresa, né? Aquilo que realmente vem funcionando, aquilo que não vem, você começa a criar uma conectividade muito maior e melhor com aquilo que você pode fazer. Criar uma conectividade muito mais efetiva com aquilo que você pode construir no seu projeto, construir no seu negócio e construir na sua empresa, né? Com certeza, quando você começa a entender, né, os problemas, os sintomas,
sintomas não somente, mas as causas desses sintomas, você tem uma conexão muito maior, muito melhor com tudo aquilo que pode ser realmente feito no seu projeto, na sua empresa e trazer mais resultados. Quando você começa a ter mais dados, mais resultados, realmente eles trazem isso como consequência, uma possibilidade de você conseguir realmente trazer muito mais para você, muito mais para o seu negócio e muito mais para aquilo que você quer trazer. Por isso que é muito importante você sempre analisar tudo isso, fazer as perguntas certas. Quer começar hoje, tá? Vai lá e pergunta de cada departamento, de cada setor que você tem. Começa pelo básico, pelo simples. 5 perguntas, 5 coisas. 5 coisas positivas e 5 coisas negativas. Esse é o básico do básico do básico. 5 coisas que estão funcionando e 5 coisas que não estão funcionando, né? Como é que eu faço tudo isso? Pô, isso aqui tá funcionando, puxa vida, isso aqui não, né? E aí, como é que eu faço? Né? E aí dentro disso as possíveis soluções para isso, do que não está funcionando e possíveis melhoras do que está funcionando. Tá? Então se você conseguir fazer uma análise disso, você já tem uma base, um pilar para você conseguir realmente criar muito mais conexão. E acredite, tá? É possível sim você ter mais resultados. Não coloca um limitador nos seus resultados, não. Crie uma conexão onde você sabe que você pode sim trazer mais resultados efetivos aí para o seu negócio, para o seu dia a dia. Desde que você crie uma conexão, tá, com isso e tire esses problemas aí que estão no dia a dia, mas não só como, enfim, né, procurando ali os sintomas em si, mas foque na causa daquilo que está trazendo realmente problemas e dificuldades no dia a dia, para você começar a ter muito mais resultados, tá? Um grande abraço e a gente se vê nos nossos próximos vídeos.